Estamos de volta aqui, mensageiro, para falar mais algumas coisas para vocês nessa semana. Bom, deixei meu filtro de ruído com menos ajuste, porque às vezes tem algumas palavras com menos tons que acabam ficando incompletas, né? Então se tiver algum barulho aí, ventilador, passarinho cantando e assim por diante. Bom, eu tinha anotado alguns temas aqui. Um deles eu anotei enquanto eu estava até viajando essa semana. Mas antes de entrar nos outros temas aqui, quero voltar naquele tema que eu falei do último vídeo, em relação às pessoas que ficam sempre falando de comandantes e não sei quem que vai vir salvar a gente. E eu achei tão interessante, tipo assim, eu até acho graça, sabe? Porque parece que algumas pessoas para quem eu tinha falado sobre isso, parece que elas devem ter prestado atenção, que essa semana elas soltaram uns vídeos aí falando, mudando de ideia, né? Como eu falei aqui para vocês, o que é o assunto desse momento agora? Tem um vídeo que eu fiz aqui, vou até dar uma olhada aqui para falar o nome certo dele, para não ficar perdido, aonde eu falava justamente dessa galera que fica falando que não sei quem vai vir salvar a gente, e que os comandantes estão com as suas naves e não sei o que. Cara, não existe nada disso daí. Cadê o tempo? Cadê? É esse aqui, você que escolheu o jogo. Eu falei um pouco disso também, onde fica, aliás, onde não, no vídeo será. Pode pesquisar aí no canal que o vídeo será. E você escolheu esse jogo e a lei da ordem geral número 1. Que é aquilo que eu sempre falo aqui. Desde quando teve aquele lance lá dos maias, que todo mundo vai lembrar, isso foi de 2011 para 2012. Eu me lembro muito bem que em 2011 e no início de 2012, eu estava aqui nesse mundo para ver tudo isso. Começou aquele blá 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 do calendário maia, né? Que no dia 21 de dezembro daquele ano de 2012, o mundo chegará ao fim. E que sabe o que aconteceu? Nada. Né? Não aconteceu nada. Se vocês voltarem no tempo aí, vocês vão ver que teve vários fatos bem fatídicos, né? Teve pessoas que tiraram a própria vida por conta dessas conversas fiadas aí. Uma coisa eu sempre disse aqui e vou reiterar novamente. O mundo, ele não vai deixar de existir. Ele não vai acabar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo agora. O que pode acabar nesse mundo, nesse universo, são as pessoas. As pessoas podem pensar assim, mas é muito ignorante da sua parte. Cara, mas vamos fazer uma análise aqui. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, guerras estão acontecendo. E aí eu te pergunto, há alguém lá de cima que esses falsos profetas, esses falsos espiritualistas estão tanto dizendo que alguém vai vir? Você viu algum desses comandantes descer aqui? Não vão descer, você sabe por quê? Porque isso aqui é um jogo, cara. É um jogo chamado Terra. Aí a pessoa que é crente, que é cristã, que é não sei o que, que é espírita, elas ficam todas loucas porque elas acham que isso tudo é heresia, que isso tudo é loucura da cabeça de alguém. Mas loucura da cabeça de alguém é você imputar na mente das pessoas que elas não têm responsabilidade de nada do que acontece aqui. Quando na verdade nós, eu, você, todos os outros, somos culpados por tudo o que acontece nesse planeta. Você tem noção que por causa de uma conversa de alguém que mal interpretou as coisas lá atrás, em 2012, várias pessoas nos Estados Unidos se uniram num retiro para simplesmente tirar a própria vida deles, com medo do fim do mundo. Agora vamos analisar a lógica. Se realmente isso fosse acontecer, se o fim já estivesse próximo, se o mundo fosse acabar numa destruição em massa, qual o sentido de você tirar sua vida? Pois é, por conta de pessoas que vêm com as suas fantasias
e começa a dizer para as pessoas que o mundo vai acabar assim, assado, que não sei o quê, por causa da profecia, porque está escrito na Bíblia, porque não sei o quê, e blá, blá, blá. Tirando das pessoas as responsabilidades que, se está acontecendo uma guerra nesse mundo agora, a culpa é de quem? Vai ser do diabo? Vai ser dos demônios? Não, existe todo um controle sobre esse planeta. Já falei aqui várias e várias vezes, esse mundo é governado por forças muito além do que a gente imagina. Então não adianta a pessoa ficar acreditando nessas falácias, porque o que vai acontecer? Você vai deixar de viver sua vida, vai ficar indo na conversa dos outros, e sabe o que vai mudar? Nada. O que tiver que acontecer vai continuar acontecendo. Isso aqui é um jogo. Nós vivemos dentro de um jogo chamado Terra. Várias vezes eu falei isso daqui. Cara, se realmente esse papo da Bíblia, esse papo dos cristãos, dos evangélicos, fosse tudo verdade, por que então que Jesus, São Miguel do Arcanjo, São Gabriel, Anjo Gabriel, né? Por que todas essas entidades benéficas do cristianismo, dos evangelhos, por que elas não desceram aqui na época do Holocausto? Por que eles não vieram aqui salvar as pessoas aqui então? Eu acho que é um fato a se pensar. Então, não adianta você ficar achando que rezar para santo, que não sei o quem, vai mudar alguma coisa. Não vai mudar, vai continuar desse mesmo jeito aí. A responsabilidade está em nossas mãos. Eu falei aqui no outro vídeo. Se as pessoas tomassem vergonha na cara e decidissem ajudar uns aos outros, o mundo não estava do jeito que está. Se o seu vizinho, seus amigos passam fome, passam dificuldade, vive lascado, é porque todo mundo só se preocupa consigo mesmo. Na hora de julgar as pessoas, na hora de falar, aí o que acontece? Aí todo mundo julga, aponta o dedo para todo mundo sabe apontar o dedo para alguém, mas na hora de buscar a responsabilidade para si, todo mundo pula fora, né? Todo mundo pula fora, por isso que o mundo é do jeito que é. Aí não adianta você ficar rezando, ficar falando de Bíblia, que não vai mudar nada, gente. Não vai mudar. Às vezes eu brinco com as pessoas e digo assim, cara, sabe por que os ET não vêm aqui? Você acha mesmo que eles vão perder o tempo com uma sociedade doente como é a nossa hoje em dia? Que só fala de guerra, destruição, de dar o golpe nas pessoas. É mais fácil você enganar uma pessoa do que convencer ela que ela está sendo enganada. A gente vive nesses dias atuais assim. As pessoas podem pensar, mas isso é loucura. Cara, beleza, continue pensando que é loucura, que tudo que eu tô falando aqui tá acontecendo aí no mundo, só vocês não estão vendo. Todas as vezes eu digo aqui, não acreditem nesses falsos profetas. Não acreditem. Esse canal aqui é um canal que sempre procurou buscar a verdade. Lá atrás, no começo, eu deixei bem claro isso. Eu vivo minhas experiências paranormais aqui, eu viajo pelo multiverso e sabe o que eu vejo lá? Tudo o que eu vejo acontecer lá reverbera aqui também. Então, isso quer dizer que todos os nossos fractais estão unidos numa mesma frequência. Então, se está acontecendo guerra aqui, está acontecendo em outras realidades paralelas também. Isso prova aquilo que eu sempre falei aqui, nós somos fractais da mesma criação, da mesma fonte. Então, se você aqui tem os mesmos pensamentos, provavelmente lá esses pensamentos já aconteceram, porque lá acontece primeiro do que aqui, são linhas de tempo diferentes. Só que aí quando a gente vai explicar isso para as pessoas, não, elas preferem acreditar no Joãozinho ali, que fala, não, porque eu conversei com o comandante. Agora veja só, vamos apurar uma narrativa que foi apresentada por eles. Eu venho acompanhando esse pessoal já tem alguns meses, desde o ano passado. No começo era assim, não, em abril vai acontecer um negócio, que os caras já estão com as naves aqui. Não, agora vai ser em julho. Depois, não, agora vai ser em setembro. Não, setembro agora não passa. Depois, não, é agora só em outubro. Aí agora já estão falando que é 2026. Então você entende que tudo isso são narrativas apenas para fazer mídia, só para fazer entretenimento. Quando a verdade, que é a verdade que eu falo aqui nesse canal, as pessoas ignoram. As pessoas não acreditam, as pessoas preferem assistir aqueles temas bonitinhos,
né, com palavras bonitas e tal. O mundo não é assim. Essas mesmas pessoas essa semana começaram a publicar videozinho, já mudando a narrativa. Não, pessoal, você tem que entender que não sei o que. Olha só, primeiro eles falaram que quem comanda isso aqui é Jesus Cristo. Não, porque Jesus Cristo é que comanda aqui. Jesus Cristo não deixa ninguém intervir aqui ainda, porque ele está dando uma oportunidade para as pessoas mudarem. Está dando tempo para que elas comecem a enxergar um caminho novo. Agora a narrativa dessas mesmas pessoas mudaram. Não, lá em cima tudo é política. Tudo é política. Jesus tem que negociar com os caras que controlam isso aqui, tem que negociar com as frotas, porque os pleiadianos, tem os pleiadianos que se negativaram, que a palavra bonita hoje é assim, fulano não quer justificar alguma coisa, não, esse cara ele dizia essas coisas aqui, mas ele se negativou. Agora ele é negativado, por isso que aconteceu isso. Agora a narrativa mudou, não, pessoal, agora eles mesmos estão dizendo, né? Acho muita coincidência depois de eu ter começado a falar as coisas que eu digo aqui, essas mesmas pessoas começaram a mudar a narrativa. Que não, porque não é bem assim, veja bem, o mundo tem, o universo tem uma política e os controladores do mundo, o universo, eles estão negociando, porque é uma política, não sei o que, assim, assim, assado. Ou seja, agora vem com outra narrativa, né, para continuar enganando as pessoas e fingir que nada aconteceu. É simples assim. Eles sabem que não vai acontecer nada. Aí agora a mesma narrativa deles está sendo no mesmo sentido. Não, ninguém vai vir aqui, não é tão simples como a gente imagina, não acredita em nada. Ou seja, o que será que aconteceu que eles mudaram de ideia? Será que é porque eu estou falando a verdade e eles começaram a entender que eles estão no caminho errado? Não virá ninguém salvar ninguém. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não vai vir ninguém aqui salvar você. Ou você põe a mão na consciência e entende que você é um dos co-criadores desse mundo, desse universo, que produz coisas boas e ruins, ou você vai continuar nessas mesmas narrativas, acreditando que vai vir um salvador. Que é o que eu sempre falei aqui, não existe justificativa alguma, cara, de um mundo perverso e doente como era naquela época, 2000 anos atrás, e simplesmente um cara falar assim, ah não, tudo bem, eu vou lá na terra me crucificar para salvar esses pobres coitados. Outro dia uma pessoa de igreja veio falar esse tipo de conversa, eu falei assim, é simples, vamos fazer o seguinte, então Jesus veio aqui salvar todos os pecadores, né? E ele, sim. Então você acha que ele fez isso por quê? Não, porque ele nos ama, por isso que ele fez isso. Eu falei, ah, entendi. E você ama Jesus? Amo. Você faria a mesma coisa? Faria. Então faz o seguinte, então, eu quero que você vá lá no presídio, onde tem aqueles bandos de pessoas assassinas e perversas, eu quero que você vá lá e se crucifique para salvar todas aquelas pessoas. Você vai? Sabe o que a pessoa disse? Não, porque eles estão pagando pelos erros deles. Você entende como as pessoas são hipócritas a chegar a esse ponto? Então, não adianta ninguém bater boca comigo. Eu estou falando de experiências muito além do que vocês imaginam, cara. Sexta-feira eu estava conversando com a minha terapeuta, eu falei justamente isso. Tudo que eu queria era poder ter uma máquina para mostrar tudo que eu vejo, todas as coisas que eu vejo do outro lado e elas acontecem aqui depois. Eu anoto tudo aqui no meu grupinho, aqui na minha agenda, todas as coisas que eu vejo. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu essa semana, alguns dias atrás. Eu falei no outro vídeo, eu havia tido uma visão de um avião caindo. O que aconteceu? Um avião lá da Índia. Essa semana a mesma coisa, eu anotei aqui, vi uma cidade sendo alagada, as casas sendo alagadas, o rio subindo pra caramba, levando tudo, barro para todo lado, aquela água barrenta. Aí o que eu vejo? Eu vejo publicando aí na internet sobre o Rio Grande do Sul. E olha que eu não sou uma pessoa de ficar acompanhando notícias o tempo todo, sabe por quê? Porque isso aí é tudo feito para baixar nossas frequências. Para manter a gente no controle que os dominadores desse mundo sempre gostam de viver você com medo, sofrendo, sempre esperando que o Estado, alguém vai te salvar. Agora veja bem, eu escrevi uma coisa que aconteceu 4 dias antes numa projeção que eu vi. Depois, o que aconteceu? Lá no Rio Grande do Sul começou a ter os problemas de enchente de novo.
Aí eu te pergunto, você viu em algum lugar fazendo alarde, falando que eu sou profeta? Não. Sabe por que eu sei dessas coisas? Porque eu navego nas realidades paralelas. Tudo que acontece aqui aconteceu lá do outro lado. Então, o que eu vi lá foi o que ia acontecer aqui. E eu já repito de novo. Que dia que foi que eu falei para vocês que vai vir um salvador aqui nos salvar? Não vai. Por isso que agora a galera vai mudar as narrativas dele. Pode escrever o que eu tô falando. Agora eles vão começar a mudar a narrativa do mesmo jeito que eu falei dias atrás, né? Vão começar a dizer que não é bem assim, não foi assim que eu quis dizer, né? Como que pode, cara, o cara vir dizer que você vai ser salvo por uma frota, que as naves já estão aqui, que eles estão negociando, por isso que eles não podem intervir. Porque se você acreditar numa teoria dessa, o que que acontece? Isso quer dizer então que a sua vida que você acha que é sua não é sua. Nessa perspectiva, nesse tipo de linha de pensamento que nós estamos tendo aqui, a sua vida não é sua, você realmente é um prisioneiro aqui. Porque se alguém precisa vir te resgatar de um jogo que você mesmo escolheu estar aqui, eu não vejo sentido algum, cara, não tem nexo nenhum nessa afirmação. Então, pessoal, continuem fazendo aquilo que eu sempre falo aqui nesse canal. Abram suas mentes, começam a questionar tudo que vocês veem por aí. Aquilo que vocês veem na televisão, que vocês acham que é verídico, nem sempre é aquilo que você está vendo. Eu dou dicas aqui sempre de filmes para vocês, assistam os filmes. Os filmes são produções que os dominadores do mundo fazem para mostrar para vocês aquilo que eles vão fazer. Porque nesse jogo aqui existem regras, elas são aplicadas aqui, mas você precisa saber dessas regras. Então o que eles fazem? Fazem videozinho, fazem filme, fazem clipes, bota essa galera para ficar aí no Instagram publicando um monte de coisa, levando vocês para o caminho que eles querem. E nisso eles vão divulgando as regras, ou seja, não está fugindo do controle que os construtores disso daqui fizeram, né? Os dominadores, os controladores, os moderadores. Então, ó, fica aí a dica, ó, presta atenção em quem você segue aí, que fica dizendo que vai vir não sei quem te salvar, vai vir uma frota, que isso tudo aí é conversa, tá? Tudo é conversa. Nunca se esqueçam do que eu falo aqui, cara, a verdade está lá fora, tá aí para quem quiser ver. No próximo vídeo a gente continua o nosso assunto aqui.